Olá, estamos aqui em mais um episódio do SBHCI Cast. Eu sou o Thiago Marinho, estou aqui com o Dr. Carlos Campos, Dr. Cleverson, e a gente vai falar hoje sobre imagem intravascular, principalmente o uso do ultrassom na era da angioplastia moderna, trazer conceitos, novidades e um bate-papo mesmo aqui. Primeiro, o Cleverson, nos últimos anos a gente tem visto gradativamente um aumento da valorização do uso da imagem intravascular, do ultrassom nas angioplastias. Como que você vê esse aumento e você tem utilizado com frequência na sua prática clínica? Eu acho que a cardiologia intervencionista, ela passa, né, por constante mudança de paradigmas e constante transformação. Então, eu estou pensando lá atrás, quando eu fiz até a residência médica, sim, nós já usávamos a imagem intravascular, mas nós não tínhamos ainda aquele conceito em mente de que isso mudaria, assim, muitas vezes até prognóstico do paciente. Muitas vezes, no contexto acadêmico, a gente usava para avaliar como é que estava indo o resultado dos estentes farmacológicos, como é que eram as taxas de restenose. Mas o que eu tenho visto, especialmente nos últimos 10 anos, é que esse paradigma agora ele mudou, né? A gente trata cada vez mais lesões complexas, essa é a nossa prática hoje em dia. Pacientes que antes eram mandados para cirurgia, hoje nós tratamos muito bem, de maneira percutânea, mas desde que nós possamos garantir nosso resultado e nossa otimização de stent com os parâmetros que nós conhecemos, que vamos discutir aqui da imagem intravascular. Então, na minha prática, isso foi incorporado muito. A maior parte hoje das angioplastias nós fazemos com ultrassom intracoronariano. Eu tenho visto que cada vez mais e mais colegas estão utilizando, mas ainda é muito subutilizado no nosso meio. E a gente precisa quebrar aquele paradigma que existia no passado e que a boa intervenção era aquela intervenção que era rápida e eficiente. Hoje, para tratar uma lesão complexa, se você é muito rápido, significa que você não está tomando todos os cuidados e incluindo a análise da imagem intravascular para você ter convicção que seu resultado está próximo daquilo que se idealiza, né? Excelente. Carlos, em quais cenários hoje você considera que usar a imagem intravascular é indispensável, assim, que seria uma má prática, uma intervenção sem o uso do ultrassom intracoronariano do IVUS? Então aqui eu acho que eu vou citar as diretrizes que a gente tem, né, tanto a europeia quanto a americana, quanto a última diretriz de doença arterial coronária da SBC publicada ano passado, coloca como classe 1A utilização de imagem para guiar a intervenção complexa, né? Eu acho que é onde o benefício fica mais fácil de ser mostrado. O que seria essa intervenção complexa? Tronco de coronária esquerda, eu acho que é muito importante, área de miocárdio em risco muito grande, com frequência envolvendo a bifurcação da descendente anterior e da artéria circunflexa. Falha de stent, para a gente identificar o mecanismo da falha de stent, otimizar ao máximo o stent novo que eventualmente a gente for implantar, ou se a gente for utilizar balão farmacológico, também otimizar ao máximo o resultado dessa intervenção. Lesões longas, bifurcação, são cenários que a gente tem estudos randomizados, inclusive dedicados para esse tipo de intervenção e que mostram benefício da utilização da imagem. E o benefício que a gente está falando aqui é da ordem de 30%, uma redução relativa de 30% de evento clínico. Tá? Então, óbito, infarto, novas revascularizações. Com as últimas meta-análises de estudos randomizados com milhares de pacientes, a gente vê, inclusive, redução de mortalidade cardíaca, uma redução relativa de óbito cardíaco da ordem de 50%. Então, é difícil a gente ter uma terapêutica na medicina hoje que consiga essa magnitude de benefício como a gente vê na angioplastia guiada por imagem, né? Então, isso que o Cleverson comentou, a gente precisa começar a se movimentar e quebrar algumas barreiras para que a gente utilize cada vez mais a imagem no nosso dia a dia, principalmente na angioplastia complexa, né? Não, perfeito. Vamos passar para uma parte mais prática, assim, das intervenções do dia a dia de vocês. Vou pedir um cenário para cada um de vocês, explicar de que forma a utilização do ultrassom pode auxiliar, quais informações que
são fundamentais nesse cenário para a tomada de decisão e para o controle do resultado também do procedimento? Vou começar com o Cleverson. Uma angioplastia de tronco ou uma tronco envolvendo a bifurcação DA-CX. Você está lá no laboratório de hemodinâmica para fazer essa angioplastia e você vai fazer imagem antes do procedimento e vai fazer imagem após o implante do stent também para controle. Quais são os principais dados que você utiliza e que vão ajudar para o seu procedimento? É interessante que essa é uma discussão que é comum no nosso dia a dia, na prática, que é o cardiologista chega muitas vezes para nós com um caso, às vezes até com o cateterismo já feito, e fala: Cleverson, esse caso aqui, você acha que é mais cirúrgico ou é mais para angioplastia? E às vezes eu devolvo a pergunta: como é que vai ser feita a angioplastia? Porque se a gente está dentro desse cenário de tronco de coronária esquerda, com mais uma ou duas lesões, ou mesmo eventualmente uma bifurcação dentro de um cenário do multiarterial, o Syntax 2, o grupo que o Carlos trabalhou, ele mostrou isso, que quando você acrescenta a ferramenta, por exemplo, da imagem intravascular, esses pacientes com doença complexa, eles têm uma melhora de resultado muito importante quando a gente compara com a série inicial do Syntax. Então, a eficácia dessa angioplastia, ao se comparar com até então o tratamento padrão ouro, por exemplo, no tronco da coronária esquerda, ela é muito dependente do que eu tenho, do meu controle do procedimento com a imagem do ultrassom. Eu vou analisar como é que está o acometimento do ramo lateral, por exemplo, do ACX, se eu vou iniciar com uma técnica provisional, eu vou para uma técnica de 2 stents, se eu tenho, por exemplo, uma lesão calcificada dessa bifurcação, e eu começo a pensar em implantar o stent sem preparar adequadamente essa bifurcação, o meu resultado tem grande chance de ser inferior a um resultado que seria um resultado cirúrgico. Então, hoje, o ultrassom, especialmente agora com tecnologia de inteligência artificial, você sabe exatamente aonde está essa calcificação, se é uma calcificação intimal, qual é a circunferência, que tipo de... Hoje a gente tem uma série de ferramentas, né, para tratar o cálcio, coisa que não tínhamos atrás. Mas qual é a ferramenta que nós vamos utilizar? Então, nesse cenário complexo, o ultrassom vai me dar todas essas informações para que eu prepare o cenário, planeje adequadamente a estratégia que eu vou utilizar e consiga, ao final, implantar o stent da melhor maneira. Excelente. O Cleverson tocou num ponto muito importante, calcificação, por exemplo. Seria a próxima pergunta. Eu já fiz a ponte para o Carlos. Eu falaria uma lesão com a calcificação importante. Mas antes da calcificação importante, porque quando a gente vê calcificação importante na angiografia, é porque realmente é uma calcificação severa. Se tem cálcio na angiografia, ela já é significativa. Mas a questão é que a gente tem calcificações massivas, às vezes, que não são vistas pela angiografia, tem uma sensibilidade muito baixa para cálcio. Por exemplo, uma calcificação pontual, como a gente vê um nódulo calcificado. O nódulo calcificado é super difícil de modificar, mesmo com as ferramentas que a gente tem hoje, pode passar completamente despercebido numa angiografia, né? Então, numa intervenção com grande área de miocárdio em risco, como o tronco de coronária esquerda que o Cleverson falou, é importante a gente ter certeza que não tem uma calcificação, de repente, excêntrica, pontual, mas que pode ter um impacto muito grande na expansão do seu stent e causar um evento, um infarto, uma trombose de stent no futuro. Então, o cálcio é um marcador muito importante para identificação, para avaliação, e a angiografia tem sensibilidade muito baixa. Excelente. Mesmo a gente sabendo todos esses dados, as diretrizes incorporando o uso da imagem para guiar a angioplastia complexa com classe de recomendação 1, nível de evidência A e o desenvolvimento de tecnologias modernas de fácil utilização, teoricamente, a incorporação ainda é relativamente baixa, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem dados de que por volta de 7% das angioplastias é utilizado algum método de imagem intracoronária. Cleverson, você consegue pensar em por que isso acontece e o que a gente poderia fazer para tentar aumentar essa incorporação do uso do AIVUS na prática dos hemodinamicistas aqui do nosso país? É pergunta difícil, assim, porque é um desafio. Hoje, com toda evidência, fica difícil você ter alguma justificativa para não usar
o ultrassom, especialmente na lesão complexa, e que eu digo, conforme essas características que a gente conversou aqui, mais de 50% seguramente das lesões que a gente trata hoje tem alguma característica complexa. Então, você está me falando que o uso do ultrassom hoje é em torno de 7%, ele está muito abaixo do que aquilo que deveria ser recomendado. Eu não consigo colocar, se alguém quiser colocar com alguma razão econômica para isso, se a gente colocar, a gente tem uma falta desses estudos de custo-efetividade, mas no seguinte sentido, qual é o custo de uma angioplastia com stent sem expansão adequada? Ou com má posição de hastes, por exemplo, no tronco, que muitas vezes é muito comum você, ao final, você achar que o resultado angiográfico está lindo e inevitavelmente você se depara que ainda tem má posição significativa. Então, a gente não tem muito essa análise, mas seguramente custa muito mais eu tratar uma lesão complexa baseado apenas na angiografia. Esse paciente ele vai voltar com falência de stent, muitas vezes o cenário é catastrófico, como uma trombose de stent. Então essa sem dúvida para mim não seria uma justificativa. Talvez a justificativa que alguns possam apresentar é que fica um exame mais demorado, porque eu faço uma análise, pelo menos uma análise pré, eu deveria fazer após as pré-dilatações, o preparo da lesão, mais uma análise e depois uma análise final. Mas o que nós temos visto com esses sistemas novos, por exemplo, agora, né, enfim, com o Avigo, com o sistema de inteligência artificial, você já tem as informações ali na hora, full time. Isso vai acrescentar muito pouco de tempo na sua angioplastia. Então, é difícil. Eu não tenho como justificar porque as pessoas não estão usando, mas as razões que muitas vezes eles apresentam não são razões que têm alguma justificativa plausível, nem do ponto de vista econômico. Sim, essa questão da custo-efetividade, se for analisar somente o procedimento, pode parecer que foi um procedimento com um custo maior, mas uma análise a médio e longo prazo, com certeza mostraria benefício, provavelmente até mesmo em custo-efetividade. Posso dizer com certeza por não ter um estudo demonstrando isso claramente. Carlos, e você tem alguma dificuldade de liberação para a utilização de imagem intravascular nesses cenários contemplados nas diretrizes nos serviços? Vamos separar serviço privado e falar um pouco sobre a realidade também do SUS. Como está esse processo? Eu sei que você participa ativamente dessa tentativa de uma incorporação maior nos serviços públicos também. Você poderia falar sobre isso para a gente? Então, começando a falar do serviço público, acho que é importante a gente dizer que imagem intravascular não é contemplada no SUS, né? Então, hoje, pelo que o SUS remunera os hospitais para a realização de angioplastia, a gente não tem nenhum tipo de imagem intracoronária contemplada pelo SUS, né? Eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar no INCOR, e no INCOR a gente consegue utilizar a imagem intravascular nos pacientes do SUS, nos casos complexos, né? Então, a verdade, o que acontece é que o hospital financia esse tipo de intervenção, mas sem um reembolso diretamente do SUS por causa disso. Então, a primeira barreira que a gente tem é utilização no SUS, que representa mais ou menos 80% do que a gente faz de angioplastia no Brasil, né? Então, a gente tem procurado trabalhar para isso. Ano passado, eu participei de 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados em Brasília, procurando obter reembolso da imagem para que a gente tenha isso de forma mais pulverizada no serviço do SUS Brasil afora. E essa barreira no SUS cria um outro tipo de barreira, no meu modo de ver, que é a barreira educacional. A maior parte dos residentes que a gente forma hoje em dia, eles são formados em serviços do SUS. E se esses residentes não são expostos à imagem durante o treinamento, a gente cria uma barreira educacional, né? Esses colegas saem sem ter uma grande proficiência com imagem depois que são formados. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, tá? Então, tem um levantamento publicado no JACC dos Estados Unidos, 25% dos intervencionistas só são plenamente proficientes para fazer angioplastia guiada por imagem nos Estados Unidos. Aqui, diante dessa realidade, a gente pode ter uma barreira, apesar de eu não ter dados para te falar, mas eu acredito que a gente pode ter uma barreira educacional também
dificultando a ampla utilização da imagem, né? Então, acho que uma luta que a gente precisa ter no nosso país é ter a utilização de imagem intracoronária no SUS, né? Não é uma ferramenta extremamente cara, principalmente se a gente pensar na magnitude do benefício. Eu repito o número, 30% de redução relativa de evento cardíaco maior. Então, eu acho que precisa ser uma bandeira nossa, como sociedade e também como intervencionista, né? Sim, com certeza. Na minha prática privada, eu utilizo hoje imagem em praticamente 100% dos casos, tá? Então, compro brigas, faço relatórios, procuro argumentar o máximo para usar perto de 100% dos casos, tanto nos casos de convênios mais simples, quanto nos casos de convênios mais abastados. Eu procuro usar perto de 100% dos casos, porque realmente o benefício é mais do que evidente, né? Sim, é ótimo. Nem todo laboratório de hemodinâmica tem um Carlos, um Cleverson lá, quando é feito o ultrassom intracoronariano para ajudar na interpretação das imagens, né? E muitas vezes o hemodinamicista, principalmente início de carreira, não tem tanta experiência, tem alguma certa dificuldade em extrair os dados adequadamente e tomar a melhor decisão ali terapêutica, escolher a extensão do stent, além de zone mais saudável, com menor carga de placa, extensão, calibre, às vezes, é muito calcificado, não estou conseguindo ver a membrana elástica externa, e isso acho que é um dos motivos em todos os locais, mas principalmente aqui no Brasil, para talvez essa baixa incorporação do ultrassom na prática clínica. Como você acha, Cleverson, que o ultrassom agora com inteligência artificial, a gente sabe do Avigo, pode auxiliar aí na prática? Principalmente, acredito que vai auxiliar para todas as pessoas, mesmo para quem tem experiência, mas para esse profissional que ainda não tem tanta familiaridade ali com o método de imagem. A gente está entendendo aqui no nosso bate-papo que tudo isso é um contínuo, né? O que o Carlos mencionou sobre o problema educacional, nós tivemos sorte de vir de centros formadores onde se incorporava o uso do ultrassom na prática clínica, então a gente acabou levando isso para a prática clínica. Mas não é a realidade da maioria do Brasil. O Carlos mencionou bem pela não cobertura na maior parte dos serviços de SUS. Então, eu acho que isso, respondendo até a pergunta lá no início, talvez seja das barreiras. A gente ainda está nessa, eu diria, dolorosa faixa de 7% de uso de imagem intravascular. Dolorosa porque muitos pacientes não estão sendo adequadamente tratados. Mesmo para nós que somos mais experientes com o método, quando você não tem algum mecanismo que facilite a interpretação da imagem, como inteligência artificial, é algo que te demanda mais trabalho. Então, na minha prática, até recentemente começar a utilizar o Avigo, ao fazer uma análise, eu ia lá, tirava a luva, fazia minhas análises, não dava para confiar só nas medições automáticas que o software te dá, porque elas não eram, vamos dizer assim, muito acuradas, isso em todos os sistemas. E a primeira facilidade que eu vi a gente não quer acreditar muito que o negócio, mas é que o negócio é extremamente fidedigno. Você pode ter alguém ali na sala que apenas, ou você mesmo pode mover, né, o cursor, e você ter essa análise full time, sem te demandar muito tempo e confiando, porque a análise com inteligência artificial ela é muito fidedigna. Você consegue planejar o teu segmento doente, a tua extensão do stent, o teu diâmetro do stent, o preparo que vai ser necessário para tratar aquela lesão. Então, essa barreira educacional a gente conseguiu reduzir. Mesmo eu diria, mesmo o intervencionista novo, que ainda não está familiarizado com o método, pela ferramenta que o software te dá hoje, com inteligência artificial, você pode ter as respostas que você precisa do teu procedimento sem ter um longo treinamento prévio, como nós tínhamos tido no nosso período de formação. Então, acho que é um ganho fundamental para a gente quebrar um pouco essa barreira, a barreira do conhecimento, né? Sim, perfeito. E queria que você nos explicasse, Carlos, como que foi possível a inteligência artificial, como é possível a inteligência artificial fazer essas medidas
foi feito a partir de um banco de dados de imagens, quantos exames, quantos ultrassons a inteligência artificial teve nesse banco para conseguir reproduzir essas análises na prática, se você sabe como isso foi feito e você contasse também a sua experiência com o uso do Avigo. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque quando a gente fala de inteligência artificial, parece que é um santo grau, né, a dona da razão hoje em dia, né, tem um hype muito grande com relação ao IA, mas é importante a gente falar como foi desenvolvido o algoritmo, né? Então, no Avigo, falando especificamente, ele foi desenvolvido com 8.000 ultrassons, 8.000 imagens de ultrassons, onde um expert desenhava e o software ia lá e aprendia. Contorno da luz, lâmina elástica externa, contorno da luz, lâmina elástica externa. Então, isso, e mostrou uma correlação linear entre o humano e a inteligência artificial. Depois disso, o Avigo passou por uma validação externa, tá? Então, independente da indústria, 40.000 ultrassons, e aí vem uma parte provocativa do Avigo. Porque nesse estudo com 40.000 ultrassons, eles compararam a avaliação da qualidade do implante do stent feita somente pelo médico ou feita pelo médico auxiliado pela inteligência artificial. Tá? O que eles viram, primeiro, que quando o médico teve o auxílio da inteligência artificial, ele foi 60% mais rápido. Então, isso entra com relação a uma barreira que o Cleverson tinha falado de tempo, de um laboratório de hemodinâmica muito ocupado e tal. Então, o primeiro benefício dessa inteligência artificial é a economia de tempo. 60% mais rápido uma avaliação do implante do stent. E o segundo é a expansão do stent. Você veja, você pegar uma corrida com 600 frames, 700 frames. Apesar da experiência, existe uma chance razoável, apesar de você procurar, explorar o long view, corte longitudinal, aonde está a área mínima do stent, você comparar aquela área mínima com a referência, o mais tempo que você gasta, o mais capricho que você tem, com 700 frames, pode ser que você não escolha exatamente a área mínima do stent, que é a variável crucial para você reduzir desfecho, né? A expansão do stent é a área mínima do stent. Quando o médico, auxiliado pela IA, avaliou a expansão do stent, ele foi muito mais preciso do que um médico experiente, isolado. Tá? Então, com a utilização do Avigo, numa validação externa, o médico auxiliado ele foi mais rápido e mais preciso. Né? Então, eu acho que é uma tecnologia que vai trazer muito benefício para a nossa prática, apesar da gente não ter uma validação clínica que mostre diretamente que a utilização dessa ferramenta reduz desfecho clínico, todo o subsídio mecanístico está lá. Né? Sim, é impressionante os dados, né? Acho que a gente passou por boa parte do assunto. Eu vou pedir em breve para vocês deixarem uma mensagem final reforçando para os nossos colegas intervencionistas a necessidade do uso do ultrassom. Eu queria saber se tem alguma outra coisa que eu não perguntei, que veio na cabeça de vocês acham importante falar antes dessa mensagem final sobre o uso do ultrassom, a inteligência artificial. Pensando aqui no nosso bate-papo, também lembrei, claro, a gente está discutindo muito sobre otimização de resultado de stents, por toda essa redução de desfecho de eventos maiores que foi mencionado aqui, mas também é uma ferramenta que tem auxiliado muito na gente em caracterização, por exemplo, de lesões culpadas de síndrome coronariana aguda, né? Situações, por exemplo, como uma dissecção espontânea de coronária esquerda, situações específicas que você tem dentro do Cath Lab, que você consegue dar o diagnóstico preciso de qual foi a causa da síndrome coronariana aguda. Hoje a gente tem nódulo de cálcio, que foi mencionado aqui, que ninguém reconhecia como causa, e hoje, principalmente na população idosa, a gente tem visto que cada vez mais está envolvido como causa de síndrome coronariana aguda. Então, análise de lesões, né? A gente tem uma correlação muito boa, por exemplo, com área luminal mínima no tronco, por exemplo, nas populações ocidentais, abaixo de 6 milímetros quadrados. Então, você tem uma série de
de cenários que não só para otimizar o teu implante de stent, mas também para analisar se realmente a lesão precisa ser tratada ou não. A gente teve recentemente publicação do Prevent Trial. Sim. Claro, ainda não é algo que está incorporado nas diretrizes, mas essa análise de uma área luminal, né, menor que 4, uma carga de placa maior que 70%, fibroateroma de capa fina, são coisas que você acrescenta no teu processo decisório, são fatores que você acrescenta no processo decisório. Refinamento, né? Você tem um refinamento. A gente tem estudos muito positivos com FFR, outros nem tanto, então a gente ainda está buscando entender qual é realmente o cenário da lesão, especialmente na situação de lesões intermediárias, em que o paciente poderia ter benefício ou não com o implante de stent. Eu posso acrescentar mais uma ferramenta. É claro que não vai ser a única no processo decisório, mas é mais uma ferramenta. Então, além do principal cenário de otimização, eu diria também a análise daquelas lesões onde a gente ainda está dentro do processo decisório do tratamento intervencionista ou não. Você, Carlos? Então, eu acho que acho que a mensagem final que eu poderia deixar para a gente aqui é com relação ao nosso papel como intervencionista, né? A gente convive com esses dados de benefício da imagem, tanto para o diagnóstico quanto para guiar a nossa intervenção. O nosso papel como intervencionista para educar as pessoas, para insistir, nem sempre é fácil, né? Mas o benefício que a gente pode trazer para os nossos pacientes na hora de indicar um procedimento e na hora de falar como a gente conseguir otimizar o procedimento é fundamental. Acho que a gente tem um papel, uma bandeira a ser buscada, né? Tendo em vista essa mudança de diretriz, trazendo para a classe 1A, a gente tem endosso pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu acho que a gente precisa insistir para buscar melhorar nossos resultados, né? A gente está tratando cada vez pacientes mais idosos, angioplastias cada vez mais complexas e definitivamente a gente pode buscar resultados melhores se a gente insistir em utilizar cada vez mais esse tipo de tecnologia. Sim. A gente fala sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, mas você tocou num ponto que é fundamental, né? Isso tudo, no final das contas, é para trazer o melhor aí para os nossos pacientes, né? Tanto nos serviços privados, quanto essa luta que acho que todos nós aí temos que nos envolver para incorporação cada vez maior nos serviços públicos, não só nos hospitais escola, que é o que a gente vê acontecendo aí hoje em dia. Quer deixar uma mensagem final também, Cleverson? Não, só dizer que o nosso bate-papo foi muito bom, porque o ultrassom dá vontade de a gente ficar falando aqui a tarde toda, dá né? para falar uma semana, né? Quem usa sabe o quanto isso acrescenta em eficácia e segurança dentro das intervenções. Então, especialmente hoje nesse cenário que a gente vive de tratar lesões cada vez mais complexas, é uma ferramenta indispensável. E se você pode utilizar, eu estou com o Carlos, acho que praticamente 100% dos casos, você nunca se arrepende de usar. Sim. Você se arrepende de não usar. É verdade. Mas você nunca se arrepende de usar. Essa é a minha mensagem. É verdade. E às vezes é difícil correr atrás do prejuízo, né? Depois você se arrependeu, modificar o cenário é complexo, né? Mas queria agradecer, em nome da SBHCI, a presença de vocês, a disponibilizar os preciosos minutos aí de vocês e obrigado pela conversa, também achei que foi muito boa e fica aí o convite para acompanhar os próximos episódios do SBHCI Cast, tá bom? Obrigado. Obrigado. Falou.